Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia e manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Olá, o programa Med Saúde dessa semana recebe a doutora Marissa Fernandes, ginecologista, obstetra, membro do grupo de patologia vulvar da Faculdade de Medicina da USP e membro titular do Brazilian College of Laser Sculpture, para falar sobre o uso de energia e suas aplicações para o tratamento urogenital feminino. Obrigado, Marissa, por sua presença. Quem agradece sou eu, estou super feliz de estar aqui, de estar com você, com a Luísio, com o pessoal em casa. Muito feliz mesmo e agradecida. Eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo que está vendo o programa deve estar esperando. Como é que é feita a cirurgia íntima ou a ninfoplastia? O que é isso? Como é que você define? Como é que é feito? Enfim, o que é a ninfoplastia? Tá. O que é a ninfoplastia? A mulher no genital, ela tem os grandes lábios e ela tem os pequenos lábios. Esses pequenos lábios, em algumas mulheres, são muito avantajados. Então aí a gente tem algumas coisas. Eu tenho uma indicação médica, porque quando ele realmente é muito volumoso, a mulher ela não consegue andar de bicicleta, ela não consegue colocar uma roupa justa, ela tem corrimento recorrente, né? Então aí ela tem uma indicação médica precisa para se fazer a redução desses pequenos lábios. Isso aí Fora seria isso, reparadora, né? Mais ou menos pensando assim como a gente pensa na plástica. Você tem a parte estética, aí seria uma cirurgia essa reparadora. Essa indicação médica. Reparadora, médica. Reparadora. Tá. É muito frequente, Marissa? Bastante. Bastante? Bastante. Tá. E a gente tem, então, a plástica, não é? Da mesma forma que ela quer ter as mamas grandes ou o bumbum grande, ela quer ter os pequenos lábios pequenos, é um padrão, né? Entendi. E é muito procurado. Tá? Como é feito? Bom, a ninfoplastia clássica, tradicional, centro cirúrgico, com tesoura, anestésico, um sangramento imenso, porque essa é uma região muito irrigada, né? Dolorida, com laser, maravilhosa, né? Maravilhosa. Não sangra nada, embora o laser dele não seja um bom cicatrizante, porque ele não é, né? Porque ele destrói muitas fibrinas, mas ele não deixa sangrar nada. Você termina a cirurgia do jeito que o clínico gosta, né? Sem um pinguinho de sangue, não tem nada. E reduz bem. O tanto que você quiser. Interessante. Então, os resultados são superponíveis, tanto com laser quanto com cirurgia. Como é que fica? Para aquele nosso suspeita, telespectador, né, você, eu sou suspeita. Vamos dizer que você está, olha, mas não assim, sou, olhando com um olhar bem crítico, você diria que os resultados são pelo menos semelhantes? Não, são melhores. Eu tenho 32 anos de formada, tá? Quer dizer, eu já fiz muita ninfoplastia tradicional, com bisturi, laser, anestesista, e tenho feito agora só, claro, com laser. Então, embora o genital feminino, os dois lados não sejam iguais, né? Nós somos simétricos, né? Minha mão é parecida com essa, minha direita é parecida com a esquerda, o meu olho direito é semelhante ao esquerdo, mas eles não são iguais. Os pequenos lábios da mesma forma, eles são semelhantes, eles são simétricos, mas eles não são idênticos, né? Tá. Agora, com laser, a gente consegue essa simetria assim, bárbara, porque você corrige a coisa o tempo inteiro. E essa cirurgia dura? Essa aí você precisa refazê-la? Não, de jeito nenhum. Não. Obviamente que, veja, quando você fala em cirurgia plástica, eu tenho uma noção do que vai ser, você tem uma noção, você tem um querer, tem aquilo que é possível, né? Eu não vou virar uma Angelina Jolie, né? Não. Né? Então, assim, isso é o real.
mas dentro do que... tem que ser muito bem conversado com a paciente, entendeu? O que é possível, o que você quer. Tem coisas que nem se sonham quando a gente começa a conversar, a paciente não tem noção. Então, a gente alcança muito bem. Tá. Às vezes, é necessário um complemento, dependendo o que a paciente quer, né? Tá. E a dificuldade também, né? Da cirurgia. Sim, existe como tudo, tem a parte técnica ali e tal. Isso, você Você acha, ter... então, Marissa, que esse foi um grande avanço, né? Você Nossa. saiu de uma cirurgia cruenta, com muito sangramento, para uma cirurgia feita com laser, com sangramento zero, e pelo que você anestesia local. Local, e pelo o paciente termina, vai embora para casa andando. Olha que coisa impressionante. Você pode fazer isso no consultório, que coisa. Consultório é meio complicado, mas eu diria para você ambulatorialmente. Ambulatorial, tipo day hospital, vai, faz e sai. E sai, vai embora, né? Porque você tem que ter alguns requisitos. Uma grande evolução, né? Demais. E tem tido muita procura? Tem. E agora, saindo um pouco do script aqui, eu quero te perguntar uma coisa que é uma curiosidade. Isso virou praticamente uma especialidade dentro da ginecologia. Tem gente que, por exemplo, como você, que predominantemente faz isso, gosta, tudo mais. Como é que surgiu a tua ideia de ir para esse campo? Como é que você, em algum momento desses teus 32 anos de ginecologia e obstetrícia, falou, não, eu quero mexer com energias? Então, porque ela é fascinante, né? A sensação que eu tenho é que eu estou no futuro, sabe? Entendi. Eu já estou vivendo o futuro. Sim. Sabe quando você assiste Star Wars, né? Você entra naquela maquininha, aí vem lá o bonequinho, né? Sai, tudo é resolvido, o médico só vai ali e digita, né? É essa a sensação. Está vivendo assim no topo da onda, dentro da especialidade. Com certeza. E hoje você acha que para quem está na área, dá para fazer só isso? Dá para viver disso, de fazer só uso de energia na ginecologia? Olha, tirando os nossos apegos, que eu faço parto, né? Sim, sim. Tirando os nossos apegos, eu acredito que sim, já tem muita gente fazendo. E tem uma coisa mais interessante ainda, né? Porque como quando você trabalha com energia, o que acontece? Você passa a trabalhar e volta a ver o corpo de novo inteiro. Compreende? Por exemplo, a energia está sendo feita na ortopedia. Se eu sei manipular muito bem o laser, né? Teoricamente, até se eu quiser, claro que tudo tem um aprendizado, tem uma curva de aprendizado. Claro. Eu vou conseguir utilizar em outras áreas. Sim. Né? Então, hoje está até se desenvolvendo um novo conceito. Né? Sabe aquela coisa assim, olha, você é minha paciente, tem problema cardiológico, eu estou mandando para o VOLP, certo? Mas tem algumas coisas que eu volto a ser médica inteira, integral, porque ela é a minha paciente, eu consigo atender, eu consigo fazer. Muito interessante essa... É uma coisa, eu diria para você que a energia, ela está caminhando, mas ela vai atuar como uma especialidade mesmo. Não tenho dúvida, pelo que você está dizendo, pelo que a gente vê do uso em outras áreas, que isso vai ser... É uma fronteira que estamos atravessando nesse exato momento, né? A gente está em transição, a coisa parece que está meio assim, sim, né? Mas a sensação que eu tenho que é isso mesmo, que ela vai ser... E não vai ter muito isso, sabe? Esse é melhor do que aquele, ele vai ter as suas aplicações. Isso daqui vai ser melhor para isso. Eu imagino que a atualização disso deva ser constante, porque isso está mudando a todo momento, né? Sim. Então, assim, a atualização tem que ser um negócio... Sim. Every single day, todo dia tem coisa nova, né? Sim. A pandemia atrapalhou muito, né? Sim, porque era para ter os trabalhos já andando, finalizando, então a gente perdeu aí pelo menos uns 3 anos, né? Conta para nós algum relato de alguma paciente que te marcou muito, assim, que tinha um tipo de vida antes da ninfoplastia e depois que fez e te relatou isso e que te tocou, assim, você fala, puxa, eu fiz a diferença aqui. Você deve ter sempre um ou outro caso que você lembra e fala, nossa, isso não estava legal e, nossa, hoje ela está bem, ela está feliz, ela está contente.
Conta para nós. Paciente, não conta o santo, só conta o milagre. Claro. E na verdade ela vai representar tantas outras. Eu tenho uma paciente que deve ser minha paciente já há uns 20 anos, né? Então eu conheço ela desde meninota. E é uma graça de pessoa, então assim, é social, socializa, etc e tal, mas ela tinha uma dificuldade em desenvolver relacionamentos muito grandes. E eu tenho que pedir, assim, desculpa, né? E perdão, porque embora eu seja uma ginecologista, eu sempre fui muito, assim, tradicional, muito quadradinha, sabe? Ah, isso é indicação, isso pode, aquilo não pode, tem que fazer isso certinho e tal. E algumas coisas, falha ou não, falta de percepção, algumas coisas eu realmente não perguntava. Tem algumas coisas que se você não perguntar, a paciente não vai falar. Ela não fala, mesmo você sendo médica, mesmo você sendo mulher, mesmo você tendo intimidade. Ela não vai falar para você que ela está perdendo xixi. Ela não vai falar para você que ela não consegue namorar porque ela não consegue ficar à vontade, porque ela está com os pequenos lábios imensos. Ela, talvez na cabeça é só isso que tem, entendeu? Uhum. E exatamente porque essa paciente eu já tinha mais ou menos há uns 20 anos, eu falei, mas é normal, é perfeito, funciona, né? Depois que ela foi e fez a ninfoplastia com outro colega, porque eu não incentivei, né? Não achava que devia, etc e tal. Daí ela voltou, porque tinha alguns problemas, não ficou satisfeita e tal. E aí nós fizemos com laser. A vida dessa menina mudou. Mudou. Tá casada, tá super bem, tá feliz da vida, quer dizer. Que interessante. Muda excepcionalmente. Como você falou, Luiz. Muda. Bom, aqui dentro do nosso script, o que pode então, dentro dessa tua avaliação, ser considerado estético? Até que ponto você acha que é estético e a partir de que ponto você acha que é reparador? Você consegue estabelecer uma linha demarcatória? A gente consegue, né? A única coisa é assim, é o respeito com o paciente e a vontade dele. Porque ninguém chega para uma paciente e fala assim, olha, você não vai fazer uma mamoplastia porque a sua mama está muito grande, não tem necessidade, ou você não vai colocar prótese porque isso é uma questão de moda. Não é? Então, semelhante, eu procuro respeitar quando a paciente quer. Claro que se tem algumas coisas, né, que saem muito do padrão, que pode atrapalhar a vida dela, aí você tem um limite para fazer, tá, né? Fora isso, o paciente escolhe. Tá. Ao meu ver, ela tem esse direito, né? Agora, tem aquela que realmente você tem indicação médica, né? O paciente que está com corrimento recorrente, todo mês ela está tratando, ela vai fazer ciclismo, não consegue, porque não consegue colocar roupa, porque machuca, porque fere, dá bolha, assa, não Entendi. Consegue, aí é limitante. Entendo. Marissa, e quem pode executar a ninfoplastia? Primeiro, médico formado e bem treinado. Ao meu ver, o médico mais treinado em termos de cirurgia da ninfoplastia é o ginecologista. Tá. Temos excelentes cirurgiões plásticos, não é? Poucos dermatos, mas é que nem eu estava falando com você, está surgindo uma nova especialidade que se diz de energias, né? Sim. E essa pessoa, com certeza, ela vai ser bem treinada em fazer a ninfoplastia com laser. Tá. Então, na verdade, seria o ginecologista, o cirurgião plástico, em alguns casos o dermatologista, ou uma nova, vamos dizer assim, especialidade que está surgindo, que seria o médico habilitado a trabalhar com energias. Exatamente. Tá. Perfeito. Ótimo. Com ninfoplastia laser, ele vai ter que ter esse treinamento, né? Tá. Muito bem. Você falou que o foco, ou seja, tudo isso começou na Itália.
Hoje a Itália continua sendo a grande referência de novidades para essa parte de medicina, ou já se diversificou para outros países? Olha, eles são ótimos. Não quero fazer propaganda, mas o laser deles é maravilhoso, né? É uma Mercedes. Então, tecnologia, o desenvolvimento, eles que proporcionaram a utilização do laser vaginal, porque é diferente, né? O CO2 da pele para o CO2 vaginal, né? Mas em termos de criatividade e crescimento, o brasileiro é melhor. A gente já desenvolveu, a ninfoplastia o mundo inteiro faz, né? A laser. Mas, por exemplo, a cirurgia urológica, correção de bexiga, etc. e tal, não, isso é brasileiro, é técnica brasileira. Interessante que a gente tem sempre a tendência de achar que o pessoal de fora é melhor, mas você vê que o Brasil tá bem aí, né? Marice, e agora eu te pergunto o que é incontinência urinária de esforço? Mas essa resposta você vai dar na segunda parte do programa. Não saia daí, voltamos já. Voltamos para o segundo bloco desse programa com a doutora Marissa Fernandes, ginecologista e obstetra, falando sobre o uso de energias no tratamento urogenital feminino. Eu havia perguntado para você, no primeiro bloco, o que é incontinência urinária de esforço. Eu gostaria que você, por favor, respondesse para os nossos telespectadores o que é incontinência urinária de esforço. Bom, incontinência, eu estou perdendo urina. Eu perco urina quando? Quando eu faço esforço, quando eu faço força, quando eu carrego peso, quando eu faço ginástica, né? E aí vai de uma intensidade, no início eu preciso ter uma intensidade muito grande do esforço e com o passar do tempo, qualquer esforço pequenininho me faz perder essa urina, tá? Isso é incontinência urinária. Tá. Quais são os tratamentos tradicionais para infecção, para incontinência urinária? Bom, o primeiro que a gente tem muito bom resultado é o exercício, né? Popularmente chamado de pompoarismo. Depois veio o Kegel, que foi o médico que desenvolveu o exercício, a contração da musculatura vaginal. Tanto que tem alguns trabalhos muito interessantes que mostram que 50% das mulheres que têm incontinência urinária corrigem com essa atividade física, esse exercício da musculatura vaginal. Porque o pompoarismo ele foi muito difundido com fins eróticos, né? Mas o que você está dizendo é que ele também auxilia, portanto, para a incontinência urinária. Eu diria para você assim, olha, no popular eu vou falar que é o pompoarismo, academicamente eu vou falar que é o exercício de Kegel. Tá? Que no fim são a mesma coisa. Claro que o pessoal evoluiu, né? Então se coloca peso, se mede a intensidade, então aí você vai ter o pessoal da fisioterapia que trabalha bem. Então vai se trabalhar com o que a gente chama musculatura do assoalho pélvico, é aquilo que segura a bexiga, é aquilo que segura a região do intestino, né? Porque a vagina não é um tubo, né, gente? Ela é um cilindro. E esse cilindro tem a mucosa, em cima eu tenho a bexiga e embaixo eu tenho o intestino, né? Tá? Então eu vou melhorar o quê? Toda essa musculatura aqui. Tá. Então o exercício é essencial. Eu caminhando o exercício, então eu vou ter essa incontinência urinária que eu posso ter com a tal famosa bexiga baixa, né? Que é nós chamamos de cistocele, que é a queda da bexiga, então tem os seus diversos graus. Às vezes eu tenho essa queda de bexiga, mas eu não tenho a perda urinária, então nem sempre eu vou ter a indicação cirúrgica só com essa queda, né? Certo. Então assim,
eu preciso ter uma avaliação. Eu perco urina, faz aquela paciente que a gente faz o teste lá, tosse, perdeu urina, acabou. Ela vai ter que ter uma correção muito provavelmente cirúrgica. Muito provavelmente, por quê? Porque a gente faz os exercícios de assoalho pélvico, tem a cadeira eletromagnética que também vai estimular a musculatura, tá? E aí, então, aquilo que eu costumo falar, olha, a incontinência urinária, ela não tem uma única causa, né? Ela tem o meu peso, se eu fui obesa a vida inteira ou não, ou se eu fiquei, se eu carreguei, não tive parto normal, mas tive um parto que o bebê pesou 4 quilos, tá fazendo efeito. A minha avó tinha perda de urina, a minha mãe tinha perda de urina e eu tenho perda de urina, quer dizer, eu tenho uma questão genética, uma musculatura mais flácida. Então, assim, são vários. E, para ajudar, eu vou chegar na menopausa ou perimenopausa, né, que a gente chama de climatério, que são todas as mulheres após os 40 anos, que eu vou ter, que eu começo a ter essa modificação da urina, né? Eu brinco com as pacientes e eu falo assim, sabe aquela hora que você vai no banheiro público? Porque a mulher não senta, né, no banheiro público. Então, ela faz o xixi meio que sentada. Então, ela tem aquele jato de urina que vai certinho, que vai certeiro. Aí, com o tempo, você fala assim, caramba, o que está acontecendo, né? Se bobear, escorre na perna, vai para cá, vai para frente. Não, eu que não estou me localizando, né, ficando na posição correta. Mas não é. Por quê? Porque vai perdendo o jato. Então, o jato da urina não sai mais assim, pela flacidez da musculatura, então ela começa a sair em leque. E agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Ai, meu Deus. O que você prefere tratar? Incontinência urinária de esforço, ninfoplastia, o que você acha que fica melhor, dá mais resultados, que o paciente fica mais contente? Já apertei, né? Isso aqui não estava combinado, né? Não. É difícil, porque você veja bem, a minha felicidade é quando eu tô fazendo alguma coisa que eu sinto que eu estou cumprindo uma missão. Sim, sem dúvida. Essa foi a primeira coisa, quando eu escolhi fazer medicina, quando eu escolhi fazer a minha especialidade. Então, é a primeira coisa que eu sinto como uma missão de vida. Com uma missão de vida, eu tenho que proporcionar o bom para o outro, nem sempre aquilo que eu quero. Sim. Né? Então, assim, se eu faço só um laser funcional, se eu faço o HIFU e eu tenho esse resultado maravilhoso, eu já fiquei feliz da vida. Entendeu? Agora, eu gosto muito de operar, né? Eu sempre gostei muito de operar. Isso é uma coisa que não tem. Então, claro. Isso que eu falo que quem opera gosta do sangue, não tem. Não, no laser não tem sangue. Né? Nem isso você esculpe, né? Então é muito legal, porque você passa a esculpir, é como se você fizesse uma arte ali, né? Então, claro que eu adoro, né? Porque mexe, mas a felicidade, o bem-estar, o sentimento de missão cumprida vai desde quando eu faço o laser funcional, quando eu faço o HIFU e quando eu tenho o resultado cirúrgico. Né? Porque eu posso operar, mas se eu não tiver um bom resultado cirúrgico, eu também não vou ficar feliz. Tivemos com a doutora Marissa Fernandes falando sobre o uso de energias e suas aplicações para o tratamento urogenital feminino. Marissa, quero agradecer muito a tua presença, foi um programa maravilhoso, tenho certeza que atingiu a um público muito grande e em meu nome, em nome do programa, eu quero agradecer a você a sua vinda. Muito obrigado. Agradeço, sou eu, estou super feliz de estar aqui com vocês, a você, a Luísio, ao pessoal ali, ó, Aparecido. Obrigado, Marissa. Ok, eu que agradeço, imagina.
programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você!